Queria começar por saudar todos os presentes, mas permitam que dirija uma saudação muito especial ao engenheiro António Campos, que é um democrata de primeira água e que, perdoem os argumentos do Partido Socialista presentes na sala, mas eu acho que é um daqueles socialistas de que o PS está muito necessitado nos tempos atuais. Uma espécie de declaração de interesse à partida, e devo dizer que nós definimos uma regra básica quando falámos entre nós como oradores nesta sessão, uma regra absolutamente básica, que é naturalmente o de que nós temos o direito e somos ciosos de exercer esse direito, de termos a opinião que entendermos e termos plena liberdade para a expressarmos. E é dentro dessa perspectiva que todos nós viemos aqui partilhar convosco os nossos pontos de vista e esperar que agora, numa segunda fase, possamos trocar opiniões e ouvir as vossas questões e as vossas interjeições. E isto é importante salientar porque me parece importante referenciar dois pontos prévios em relação à situação que hoje se vive em Portugal. A situação que hoje se vive em Portugal é que nós temos uma justiça, designadamente uma justiça criminal, embora não só, ao serviço da direita e da extrema-direita. E as coisas devem ser ditas exatamente como elas são, sem receio de especulação. Eu sou marxista e para um marxista não há dúvidas nem ilusões de que o Estado é um instrumento de opressão de uma classe por outra, e que o Estado, que nós hoje temos, é um Estado de opressão dos trabalhadores por parte de uma classe, a classe dominante, a classe da burguesia, e os tribunais, as polícias, as prisões, as leis, são exatamente instrumentos dessa dominação. E que não devemos alimentar ilusões de que enquanto há uma classe que domina outra, enquanto que há uma classe que vive do trabalho da outra, que possa haver leis democráticas, tribunais democráticos, juízes democráticos. O que temos são leis ao serviço de uma classe contra outra, tribunais ao serviço de uma classe contra outra, juízes, magistrados do Ministério Público e polícias ao serviço de uma classe contra outra. Montesquieu dizia muito certeiramente que há uma lei que proíbe que se durma debaixo das pontes. E essa lei, aparentemente, é igual para todos. Mas, como todos nós percebemos, essa lei só se aplica àqueles que não têm outro sítio para viver que não seja debaixo da ponte. O segundo ponto que queria salientar é o de que eu não prefiro de forma nenhuma, bem antes, pelo contrário, os encómios que já aqui foram dirigidos a José Sócrates como Primeiro-Ministro. E não pode haver confusões de planos entre a apreciação política daquilo que foi o seu trabalho e a posição relativamente àquilo que está hoje a seguir. Portanto, eu não sou defensor de José Sócrates, sou um crítico de José Sócrates, fui um crítico acero da governação de José Sócrates, e se me permitem uma vez mais os elementos do PS aqui presentes, acho que o PS não vai a parte nenhuma enquanto não fizer a crítica da governação de Sócrates. Mas, dito esse ponto, para deixar bem clara essa posição, eu sou uma das vozes que precisamente denunciou aquilo em que está claro hoje no processo de José Sócrates, e que é um processo que mostra como nós hoje vivemos uma ditadura disfarçada de Estado de Direito, mas onde os mais elementares direitos, liberdades e garantias dos cidadãos são todos os dias espezinhados. Do ponto de vista criminal, nós temos na Constituição um princípio da presunção de inocência de todo o arguido até o trânsito em julgado, isto é, até se tornar definitiva a sentença que o condena. Esse princípio é todos os dias torpedeado, sabotado, aniquilado com a maior das impunidades. Temos um outro princípio, que é o princípio do segredo de justiça, que supostamente serve para proteger, por um lado, a investigação e, por outro lado, proteger, vejam bem, o bom nome do cidadão arguido esteja a ser investigado. Esse princípio não é violado todos os dias, é muito pior do que isso. Nós hoje assistimos
é um negócio permanente entre a justiça criminal e certos órgãos da comunicação social, ouvimos limpar as moedas de troca desse negócio, que consistem em essa imprensa precisar das informações, dos dados e dos elementos que todos os dias lhe são lá metidos para vender mais, para ter maiores receitas das respectivas vendas, e por outro lado, essa justiça precisa dessa condenação antecipada para fazer na Secretaria aquilo que o juiz não é capaz de fazer em campo. E, portanto, nós temos hoje um país onde os cidadãos são julgados, são sentenciados, são condenados e são executados pelo Correio da Manhã e pelo Sol. Ora, se é para os cidadãos serem julgados por isso, então não vale a pena termos tribunais. Poupamos muito dinheiro, encerramos os tribunais todos e passamos a atribuir o julgamento das causas a esses dois expoentes luminosos do jornalismo judiciário em Portugal. Nós temos também um princípio básico, que é o princípio do juiz natural, que significa que são os processos que escolhem os juízes e não os juízes que escolhem os processos. Desde o fim dos tribunais plenários, onde havia tribunais especiais cujos membros, cujos juízes e procuradores eram escolhidos a dedo pelo regime fascista para julgar aqueles que lutavam pela liberdade e pela democracia, passou a ser um sistema em que os processos são distribuídos e vão para as mãos do juiz que calhar nessa distribuição. Ora, nós temos em Portugal, neste momento, um sistema em que o Ministério Público escolhe o juiz de instrução que lhe interessa. E todos nós sabemos quem é o juiz de instrução e as pessoas têm nome. E, portanto, o Ministério Público, quando quer ter num processo um juiz de instrução como o justiceiro Carlos Alexandre, coloca o processo no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Um processo que está no chamado CIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, tem necessariamente como juiz de instrução o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, que foi durante anos a fio, unicamente, o Dr. Carlos Alexandre. É certo que desde setembro passado passou a haver um outro juiz de instrução criminal no Tribunal Central de Instrução Criminal, mas eu desafio qualquer de vós a dizer um processo que conheça em que esteja outro juiz que não seja o Dr. Carlos Alexandre. Portanto, nós temos neste momento um sistema em que o Ministério Público, se quiser levar a cabo um inquérito, onde queira ter um juiz que lhe sanciona todas as buscas, todas as detenções, todas as propostas de medida de coação, toda a sorte de deslatos e que lhe viabiliza esses deslatos, o Ministério Público escolhe, tem a capacidade de escolher. Portanto, o princípio do juiz natural está completamente liquidado. Portanto, nós temos hoje uma justiça criminal que é uma justiça, aliás, em alguns pontos, pior que a justiça do fascismo. E as coisas são para ser ditas pelo nome. Nós hoje temos a possibilidade, a PIDE, nos últimos tempos, tinha um período máximo para manter uma pessoa presa sem que fosse deduzida contra ela uma acusação, que eram 6 meses. Ora, em Portugal, neste momento, é possível ter uma pessoa 12 meses presa sem acusação, desde que o Ministério Público diga e o juiz de instrução criminal chancele que se trata de um caso de alta complexidade. E, portanto, mediante este expediente, é possível ter um cidadão 12 meses atrás das grades sem que se lhe impute um único facto de que ele seja acusado. E por isso eu digo que ainda é pior que nos tempos da PIDE. Mas eu acho que vale a pena, meus caros amigos, percebermos como é que aqui se chegou. Como é que aqui se chegou? Bom, e a primeira coisa que queria dizer sobre isso é que a justiça é um daqueles setores onde verdadeiramente o 25 de Abril nunca entrou. Por exemplo, o Procurador da República, que no Tribunal da Boa Hora, no final do julgamento do chamado caso de Beja, do assalto ao quartel de Beja na noite da passagem do ano, de 31 de dezembro de 61 para 1 de janeiro de 62, no qual participaram 2 familiares meus, o meu tio, o então capitão Francisco Pestana, e um primo meu, o então capitão Eugênio de Oliveira. Esse procurador, nas alegações finais, proclamou que tinha imensa pena de que o Código Penal português não previsse a pena de morte para aqueles indivíduos que ali estavam, porque essa era a pena adequada àqueles traidores à pátria. Esse personagem passou o 25 de Abril perfeitamente incólume,
passou da magistratura do Ministério Público para a magistratura judicial e chegou a presidente da secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça. Isto é apenas um exemplo. Os juízes presidentes, escolhidos a dedo, esbirros que autorizaram o espancamento de presos pela PIDE e até de advogados de presos em plenas salas do plenário, na boa hora, puderam passar completamente o 25 de Abril absolutamente incómodos e concluir tranquilamente as suas carreiras. Mas pior do que isso, a verdade é que, sobretudo a partir do final dos anos 70, se começou a assistir a um conjunto de reformas introduzidas na Justiça, e em particular na Justiça Criminal, sempre introduzidas sob a invocação dos princípios da celeridade, dos princípios da eficácia e da justiça. E depois, a verdade é que se verificou que, aplicadas essas reformas, a justiça nem estava mais célere, nem estava eficaz, nem, sobretudo, estava mais justa. E foi-se criando um processo penal onde, por exemplo, se foi criando uma instituição omnipotente, omnisciente e omnipresente, chamada Ministério Público, que não presta contas a ninguém do que é que faz no processo de crime durante a fase do inquérito. E esta criação, meus queridos amigos do Partido Socialista, é da responsabilidade do Partido Socialista. Foi nos governos, designadamente, dos quais fez parte o Dr. António Costa, que precisamente sob a batuta do Dr. Cunha Rodrigues se foi construindo a figura do Ministério Público que faz o que quer na fase de inquérito, faz literalmente o que quer na fase de inquérito e não presta contas a ninguém, quer quanto ao poder de acusar, quer quanto, o que é igualmente grave, quanto ao poder de arquivar, quer quanto aos timings em que exerce esses poderes, quer quanto às medidas de coação que propõe e que vem aprovadas. Portanto, esse verdadeiro monstro incontrolável, sempre sob um discurso justiceiro e sempre respondendo, quando alguém ergue a voz para criticar o estar-se a construir dentro de uma sociedade que se diz democrática, um poder que é democraticamente insindicável, o discurso que vinha é: nós somos os campeões da luta contra o crime do colarinho branco, nós somos os campeões da luta contra os poderosos, agora que nós estamos a começar a atacar os poderosos, é que se começam a levantar estas questões, e um discurso exatamente deste tipo. E este edifício foi podendo ser construído exatamente nos governos do Partido Socialista. Dá-se o caso Casa Pia, e o PS não aprendeu. Porque o caso Casa Pia é exatamente uma demonstração de onde é que conduziu esta forma de processo-crime. É um processo que é transformado num instrumento, o Dr. António Campos já fez aqui uma referência a isso, num instrumento de destruição de adversários políticos, com manobras de homicídio de caráter próprias dos serviços de informações que todos conhecemos, da CIA ao KGB, passando pela Stasi, com o MI5, etc. Ou seja, o envolvimento do nome de pessoas que não tinham nada a ver com a matéria que era ali investigada. Desde, por exemplo, o atual líder parlamentar do PS, o Dr. Ferro Rodrigues, cujo nome é envolvido nessa investigação, como, por exemplo, o Dr. Jaime Gama. Mas mais, os senhores saberão, ou alguns saberão, que até na altura desse processo se descobre que dois delegados do Procurador da República se atrevem, é exatamente o termo, a andar a vistoriar os telefonemas que tinham sido feitos por uma série de elementos do poder político democrático, a começar pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, e seus familiares. E, portanto, nós tivemos dois delegados do Procurador da República que se atreveram, dentro deste estatuto de impunidade, a ir fazer a verificação dos telefonemas que tinham sido feitos, no âmbito do processo da Casa Pia, dos telefonemas que tinham sido feitos de casa do Dr. Jorge Sampaio. É porque o Ministério Público suspeitava que o Dr. Jorge Sampaio estava ligado à pedofilia? Ou é porque o Ministério Público estava a aproveitar um processo para sacar dados sobre titulares do órgão do poder político democrático, como, por exemplo, o próprio Presidente da República de então?